tema de hoje tem a ver com o fato de estarmos aqui, de estarmos vivos, de tudo. É aquilo que está na base, que move a nossa vida, que responde por tudo que acontece, seja aquilo pelo qual nós somos conscientes, como também aquilo que nós não temos consciência. Eu estou falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Esse é o tema de hoje. E eu queria começar lendo Efésios capítulo 10, versículos 1 a 10, de 1 a 10, na sequência de domingo passado, que nós estudamos o capítulo 1. Acompanhem na sua Bíblia, seja ela digital ou no papel, não importa, mas eu espero que você tenha uma, e se você quiser acompanhar com a pessoa do lado, eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI, Efésios 2, de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, e quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que estão vivendo em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Muitas vezes eu me indago se as pessoas de bem e de reflexão já se sentiram mais perplexas sobre a situação do homem do que nos dias atuais. Naturalmente, cada geração forçosamente tem uma visão ofuscada dos seus próprios problemas, porque ela está muito envolvida para fazer uma análise adequada. Mesmo assim, os meios de comunicação nos capacitam a entender a extensão mundial da iniquidade contemporânea. E é essa que faz com que o cenário moderno pareça tão escuro. É, em parte, a escalada dos problemas econômicos, o crescimento da população, a má utilização dos recursos naturais, inflação, desemprego, fome. Em parte, o alastramento dos conflitos sociais, racismo, nacionalismo extremado, radicalismo, luta de classe, desintegração da vida familiar. E, em parte, a ausência de orientação moral, o que leva à violência, desonestidade e a promiscuidade sexual. Está aí, visível a todos. O ser humano parece incapaz de dirigir os seus próprios negócios ou de criar uma sociedade justa, livre, humanitária e tranquila. O próprio homem está fora do eixo. Dentro da realidade sombria do mundo atual, Efésios 2, de 1 a 10, destaca-se com uma marcante relevância para nós. Paulo, primeiramente, vai sondar as profundezas desse pessimismo acerca do homem. E depois, ele vai nos convidar a subir às alturas do otimismo acerca de Deus.
É esta combinação do pessimismo com o otimismo, do desespero com a fé, que se constitui nesse realismo bíblico que revigora a nossa vida. Porque Paulo, o que ele faz nessa passagem é pintar, por um lado, um contraste, quer dizer, um contraste vívido, por um lado, entre o homem, que é ele por natureza, e o que ele pode vir a ser mediante a graça. Talvez você, ouvindo eu falar essas palavras, fale, nossa, que bonito, hein? Não fui eu que escrevi. Eu li. Isso está na introdução desse texto de Efésios 2, de 1 a 10, escrito por John Stott, um dos maiores expositores bíblicos, em 1979. Mas é uma fotografia de agora. Nós vivemos essa realidade. E Efésios 2, 1 a 10 tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, e quem nós somos, e quem podemos ser pela graça. Cantamos várias canções aqui que falaram sobre a graça, a graça, a graça. E falamos também de gratidão. E só podemos falar de gratidão quando consideramos a graça de Deus. Mas vamos ver o que a passagem que nós lemos tem a nos dizer. Porque é isso que interessa. O que a Bíblia tem a dizer para nós acerca da graça de Deus? E a primeira parte de Efésios 2, 1 a 10, são os 3 primeiros versículos. Nessa parte da exposição, Paulo está explicando qual é a condição humana. O homem, como ele é, a mulher, o ser humano, por natureza. E talvez uma palavra pudesse resumir isso: perdido. Ou, se preferir, lost. Perdido. Completamente perdido. É uma descrição sombria, triste. Veja que ele começa o versículo 1 dizendo, vocês, e eu fiz essa ênfase, vocês. Paulo estava escrevendo para os cristãos na cidade de Éfeso, uma grande cidade da época, mas também tremendamente promíscua, idólatra, terrível. A sociedade de Éfeso talvez pudesse, seu estilo de vida, resumir o que de pior tinha no mundo do primeiro século. E ele diz, vocês, se dirigindo a eles. Mas no versículo 3 ele abre o leque. Ele diz, todos nós também. E ele acrescenta, estávamos entre eles como os outros. Ou seja, o que Paulo está dizendo, e essa é uma primeira verdade que a gente precisa captar na nossa vida, é que essa condição de perdição, de degradação da raça, do ser humano, é da raça inteira. Ninguém, mas ninguém mesmo tem a capacidade de olhar para quem quer que seja com ar de superioridade. Não existe isso. Somos todos encerrados debaixo da mesma condição, somos perdidos por natureza. E é isso que Paulo está tentando pontuar depois de um capítulo 1 maravilhoso, em que ele descreve as bênçãos que nós temos em Cristo nas regiões celestes. Mas aqui ele se volta para nos lembrar quem nós somos naturalmente. E é interessante, né? Que o pior assassino, aquele que passou dando tiro lá na cidade de Kalamazoo ontem à noite, já matou 6 e tem uma menina de 14 anos gravemente ferida lá no hospital, ainda não morreu, talvez já tenha morrido, eu não sei qual a última notícia. Qualquer pessoa, um terrorista, né? Ou aquele criminoso de colarinho branco que compra todo mundo e todos com dinheiro, não importa. Um dia eles estavam nos braços de uma mãe, embalados, com uma canção de ninar, com uma carinha angelical. Um dia eles foram um bebezinho que você olhava para aquele bebê e ficava maravilhado pela vida, pelo milagre da vida. Assim nós somos. Todos nós. E é isso que Paulo quer dizer. E ele destaca, na realidade, esses 3 primeiros versículos de Efésios 2 poderiam ser tidos como o resumo dos primeiros 3 capítulos de Romanos.
Lembra-se, Romanos, primeiros 3 capítulos, Paulo, basicamente, a tese dos primeiros 3 capítulos de Romanos é: todos pecaram. O judeu pecou, os povos ou os gentios pecaram e cada um pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o resumo que está aqui nesses primeiros 3 versículos do livro de Efésios. Todos pecaram. E 3 verdades terríveis aparecem sobre pessoas que ainda não foram regeneradas. E a primeira delas que ele diz: nós estávamos mortos. Versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a condição real de todo ser humano. Uma condição de falência espiritual completa. Uma incapacidade total de viver a vida de Deus. Ninguém tem essa capacidade, porque está morto. Por natureza, já é morto. Já nasce morto nos pecados e nas transgressões. Essas palavras são interessantes que ele usa, não é por acaso. Transgressões, paraptoma, significa dar um passo em falso, um passo errado. É como se a gente tivesse... Esse passo errado pode ser porque a gente se desvia do caminho ou cruza um limite que não devia ser cruzado. É uma descrição da nossa condição, sempre empurrando o limite, sempre transgredindo ou indo além do que devia, ou na direção errada. É a nossa condição. Isso que significa transgressão. A palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. É aquela flecha que é atirada, mas ela não chega no alvo. Nós não conseguimos alcançar nem o que a gente quer, nem o que a gente acredita, nem o que a gente acha que é bom. Não conseguimos. Não somos consistentes na nossa bondade. Não conseguimos. Essa é a nossa natureza. Isso significa transgressões e pecados. Sempre caminhando, sempre dando um passo em falso, sempre desviando, sempre cruzando a linha que não devia ser cruzada e não alcançando o objetivo, o alvo. No caso da vida que Deus intenciona que tenhamos. Estávamos mortos. Por isso não podemos alcançar o alvo. Por isso estamos nos desviando. É uma condição natural, morto. E o que nos fazia mortos são as nossas transgressões e pecados. Segunda ideia, terrível verdade, é que nós estávamos escravizados. O versículo 2, ainda, nos quais transgressões e pecados costumavam viver. Na versão revista e atualizada, usa o verbo andar. E andar é um verbo bonitinho, né? A gente anda, passeia, para cá e para lá, mas não é nesse sentido que ele está usando. É a ideia de costume. É uma ação que se repete, é um hábito. É algo que toma conta da gente. Nós não temos como ser e fazer diferentes. Aliás, cantamos aqui, né? Agora há pouco. Não é adequado. É muito aquém, mas é de coração. Às vezes é só assim que a gente pode falar com Deus. É o que a gente consegue. Aliás, eu não tinha pensado nisso, mas me veio agora. Essa atitude de eu faço o que eu consigo é exatamente a antítese da graça. Nós vamos chegar lá. Nós não tínhamos escolha. Estávamos escravizados pelas transgressões e pecados. Nós costumávamos viver. Esse era o nosso estilo de vida. Estávamos absolutamente controlados. E o que é que nos controlava? O que é que nos mantinha cativos? Numa terminologia mais moderna, a carne, o diabo e o mundo. Ele usa outras palavras nesse texto. Primeiro, o cativeiro do mundo seguia a presente ordem deste mundo. Na realidade, a palavra ordem é século. Então, se você fosse ler literalmente, seguiam o presente século deste mundo. Deixe-me traduzir isso rapidamente, porque a gente não tem nem muito tempo de ir muito a fundo. Sempre que os seres humanos são desumanizados pela opressão política, pela tirania burocrática, por um ponto de vista secular, repudiando a Deus, ou a moral, repudiando absolutos, ou o materialista glorificando o mercado consumidor, pela pobreza, pela fome, pelo desemprego, pela discriminação racial, por qualquer forma de injustiça, aí podemos detectar os valores sub-humanos do presente século, deste mundo. A influência deles é pervasiva, é persuasiva, é extremo.
As pessoas tendem a não ter uma mente própria, mas entregam-se à cultura popular da televisão, das revistas sedutoras, da internet. É uma escravidão cultural. Todos nós, Paulo está dizendo, éramos iguais até que Jesus nos libertasse. Escravos do mundo, dessa presente ordem. O segundo cativeiro é o cativeiro do diabo, e ele descreve o diabo como o príncipe do poder do ar, versículo 2, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Interessante, né? Príncipe e espírito, um poderoso, uma autoridade do poder do ar, e o espírito que atua. Essa palavra atua tem a ver com energia, com força. Aliás, é a mesma palavra que é usada quando, nesse texto, diz que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa força da ressurreição é a mesma palavra usada aqui para a força, para a energia do diabo. A influência, o poder da influência do diabo. A Bíblia descreve o diabo como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Chama ele de assassino, acusador, destruidor. Esse é o diabo, mas ele exerce uma influência. Porque se ele viesse com uma cara feia, todo mundo fugia. Mas ele é um espírito. E ele tem espíritos que trabalham para ele, exercendo essa influência, deixando pessoas cegas e cativas. Ele constitui a segunda parte desse cativeiro, o mundo e o diabo. Nós somos cativos do mundo, mas somos cativos para fazer a vontade do príncipe deste mundo, do príncipe do poder do ar, antes de Jesus. E o terceiro cativeiro é a carne. Versículo 3, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. É claro que Paulo não está aqui se referindo à matéria, a tecidos orgânicos, não é isso. Paulo está se referindo às nossas tendências, às inclinações de pensar o mal, planejar o mal, executar o mal, que todos nós temos. Não vem com essa cara de santo. A gente sabe como a gente é. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está ouvindo, os pensamentos que nós temos são os piores, muitas vezes os piores possíveis. É lógico que a gente afasta o pensamento, fala cruz credo, bate na mesa e outras coisas, né? Tem muito crente que bate na mesa, não sabia não? Opa! E outras coisas que eu nem vou mencionar. Carne. Mas tem exemplos mais comuns e sutis da carne, como autopromoção, autojustificação, autocomiseração. Esses estão presentes o tempo todo. Mas são mais sutis. Esses a gente dá para dar uma disfarçada. Mundo, diabo e carne. Mas em terceiro lugar, além de nós estarmos mortos e escravizados, a Bíblia também diz nessa descrição terrível que nós estávamos condenados. Versículo 3. Éramos por natureza, na versão antiga, filhos da ira, na NVI, merecedores da ira. Se os versículos 1 a 3 de Efésios 2 resumem Romanos capítulos 1 a 3, essa expressão, éramos por natureza filhos da ira, ou merecedores da ira, resume muito bem Romanos 5, de 12 a 14, que diz: a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora eu vou falar uma coisa que vai te assustar, muitos de vocês. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram, significa que todos pecaram em Adão e com ele. Ou vou falar de novo. Todos pecaram em Adão e com Adão. Adão não é um bode expiatório, nem pode ser. Existe algo que a Bíblia nos ensina, e está muito forte no Antigo Testamento, como Deus tratava do povo de Israel, e às vezes famílias inteiras eram punidas pelo pecado do chefe da família. Existe algo que a Bíblia
claramente mostra que é a solidariedade da raça humana. Nós estávamos lá em Adão e com Adão. E lá em Adão e com Adão, todos nós pecamos. Agora vai dormir com essa. Eu nem vou tentar convencer você. Estou só dizendo o que a Bíblia diz, segundo o que eu entendo. Essa solidariedade da raça humana está presente em todos nós. E é ela que nos leva a uma condenação. Nós somos pecadores, ouvimos que somos pecadores e por isso pecamos. Mas às vezes a gente para aí, né? E não dá um passo para trás. E por que somos pecadores? Porque pecamos em Adão. Todos nós. Estávamos lá. Isso é um conceito profundo. Mas biologicamente não é difícil de entender. Na semente de Adão estávamos todos nós. Mas é preciso distinguir a ira de Deus da ira do homem. O homem é explosão de raiva, é vingança, é mau humor, oscila. Às vezes eu estou feliz, às vezes estou sério. Às vezes menos espera, pum, né? Deus é diferente. A ira de Deus é sempre dirigida contra a mesma coisa, sempre, 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 o mal. O alvo da ira de Deus é o mal, só. O mal e as suas consequências. Portanto, é previsível, a ira de Deus é previsível, ela não é suscetível a emoções. Deus, a gente não precisa ter medo de Deus e vai cair um raio. Não tem nada a ver. Mas nós estávamos escravizados e também condenados. A morte, a escravidão e a condenação. Esses são os três conceitos que Paulo junta para retratar a nossa condição humana perdida. É muito pessimista? Sim, claro. É muito pessimista. Mas claro que nós não estamos aí dizendo tudo que existe a respeito da raça humana. Nada se diz aqui nessa passagem acerca da imagem de Deus, do imago Dei, né? Que todos os seres humanos foram criados e que, infelizmente, desesperadamente, lastimavelmente, essa imagem está destruída, danificada, ela não é perfeita. Mas ainda todo ser humano retém uma certa parte da imagem, reflete algo de Deus, porque foi criado por Deus. Também o texto não fala nada sobre os diferentes graus da depravação humana. Claro, aqui nós estamos falando num sentido flat, né, geral. Mas lógico que há graus de depravação. Sem dúvida. Mas a doutrina bíblica da depravação total não significa que todos os seres humanos são igualmente depravados. Há graus, sem dúvida. Assim também como graus de prática do bem. Tudo isso não está aqui aprofundado e analisado. Mas o que o texto está querendo dizer é que em nenhuma parte de qualquer pessoa humana, em qualquer parte da pessoa, seja a mente, as emoções, a consciência, a vontade, permaneceu sem ser manchada pela queda e pelo pecado. Mas mesmo assim, apesar dessa qualificação sombria da nossa natureza, que afirma que a continuidade e dignidade do homem continua por causa da imagem divina que não foi totalmente perdida, mesmo assim, conquanto essa imagem não foi perdida totalmente, Paulo está dizendo no seu diagnóstico, que continua válido, que todo ser humano está perdido, morto, escravizado e condenado, e precisa de ser regenerado. Acontece que essa gravidade da condição humana ela não é reconhecida pelas pessoas. E por não reconhecer a gravidade, que há tantas soluções propostas para os problemas, né, que estão aí. E que não passam de remédios superficiais, embora sejam válidos, como a educação, a justiça, a saúde e todas as coisas. São coisas válidas. E devem ser bem feitas. Mas não são soluções que atingem a natureza da queda
do ser humano espiritual. Bom, essa é a condição natural do homem perdido. Mas nos versículos 4 em diante, o tema é outro. É a misericórdia divina. E a palavra que pode talvez resumir isso é, se a primeira parte é perdido, essa agora é a palavra salvo. Salvo. É o homem, aquilo que ele pode ser pela graça. O que é que Deus faz? Nós vamos dividir isso em algumas partes, o que Deus fez, por que Deus fez, para que Deus fez. O que é que Deus fez? E o texto começa no versículo 5, todavia, ou na versão antiga, mas Deus. Esse mas faz toda a diferença. Sempre tem um mas, Deus intervém, e Ele fez isso lá no início, no momento do pecado entrar na raça humana, na humanidade, na criação, Deus já disse um mas, não vai ficar para sempre assim. Ele fez uma promessa de que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse dia chegou, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso teve um mas Deus. E o que é que ele fez? Primeiro, versículo 5, ele nos deu vida com Cristo. Ainda no versículo 5, nos ressuscitou com Cristo. E no versículo 6, nos fez não apenas nos deu vida, estávamos mortos, nos ressuscitou, mas nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ou seja, ele muda completamente a nossa posição. Nós estávamos perdidos, mortos, escravizados e condenados, e Ele muda a nossa condição. Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita, e Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo Ele faz em Cristo e por causa de Cristo. A cruz não é simplesmente um símbolo. Foi um ato cósmico de um Deus que cumpre a sua promessa. E naquele momento Ele vindica a autoridade, ele chama, que ele sempre teve, ele chama a si a autoridade, pune o seu próprio filho com uma única finalidade: nos dar vida, nos ressuscitar com o seu filho, foi ressuscitado ao terceiro dia, e nos dar com o seu filho e no seu filho uma posição no seu lar, na sua casa, no seu próprio céu. Mas por que Deus fez isso? Versículo 4, Deus é rico, Deus que é rico em misericórdia. Misericórdia. E aí eu preciso dar uma parada assim de 30 segundos, talvez no máximo. Gente, não existe espaço para barganha com Deus. Não há nada que eu possa chegar diante de Deus para apresentar, para merecer alguma coisa. Nada. Infelizmente, eu sei que existem pessoas que estão enchendo as igrejas, em todo mundo, que estão lá com uma única razão no coração, pensando que estão ganhando pontos com Deus, acumulando méritos diante de Deus, e fazendo atos que são perfeitamente bons e válidos, como ajudar o próximo, ofertar, servir, sei lá, muitas coisas boas que as pessoas fazem. Só que nada disso a gente pode apresentar a Deus para receber em troca a salvação, a bênção e a graça. Deus só nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, porque Ele é misericordioso. Não havia nada e não há nada em nós. Mas o versículo 4 diz que Ele, sendo rico em misericórdia e pelo grande amor com que nos amou. Qual é o versículo áureo da Bíblia? João 3,16. Todo mundo aqui sabe, vamos falar juntos. Porque Deus amou o mundo. Repete essa expressão, Deus amou o mundo. Sabe que mensagem traduz esse texto? A mensagem do Jim Peterson traduz esse texto de Efésios 2:4 como extravagante amor. Amor extravagante. Eu achei fantástica essa ideia. Um amor extravagante. Um amor que não faz sentido para a nossa mente.
Porque nós damos a vida por quem merece, a gente ama quem é amável. A gente quer ser amigo do cara que é para cima. Mas Deus olha para a gente, nós não temos nada, somos perdidos, mortos, condenados, escravizados. Que amor extravagante, mas muito extravagante. Demais da conta, como dizem os mineiros, né? Tá certo, Geovaldo? Tá pronto. Beleza. O que é? Sou, tá bom. Esqueci o sou, perdão. É que eu não sou mineiro. Sou descendente de mineiro. Eu fico só um pedaço. Um amor extravagante. Versículo 5, pela graça, vocês são salvos. Pela graça, misericórdia, amor e agora graça. Um dos pontos cartesianos da reforma é sola gratia. Sola gratia. Vocês são salvos. Versículo 8, ele repete a mesma coisa, pela graça. E aí eu preciso entrar um pouquinho no grego, é rápido, vou sair voando. Um particípio perfeito, sessomenoi, que simplesmente significa, quando ele diz vocês são salvos, vocês são pessoas que foram salvos e permanecem salvas para sempre. Não parece, né? Vocês são salvos, é presente indicativo no português, né? Mas o conteúdo é profundo. Vocês são pessoas que foram salvas e vão permanecer salvas para sempre. Aleluia! A gente fica até pentecostal nessa hora. Não é só o Nomoto que fala os aleluia aqui na frente, eu também falo de vez em quando. Tá certo, Nomoto? Vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, versículo 8, é dom de Deus. E versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele não precisava nem falar isso, né? Porque já mostrou a nossa condição natural. Já fez esse hino a Deus, né, a misericórdia, o amor, a graça. Eu pulei, eu não falei ainda a bondade, versículo 9, sua bondade para conosco em Cristo Jesus, que é tudo Deus, é tudo Deus. Se você conhece inglês, essa expressão, it's not about me, it's all about God. Tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus. Ele teve iniciativa. É a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Tudo vem dele. Eu não trago nada. Isso deveria libertar a gente, não assustar. Porque isso devia te libertar no sentido de dizer, puxa, se não depende de mim, então eu não preciso fazer força. Verdade, você não precisa fazer força. Não precisa ser religioso, não precisa ser batista, não precisa ser presbiteriano, não precisa ser católico, não precisa ser nada. Não depende de você. Você está livre. Mas volta domingo que vem, hein? 3 palavras fundamentais do Evangelho, as boas novas. Salvação. Ele usa aqui. Libertação da morte, da escravidão e da condenação, descritas do capítulo, dos versículos 1 a 3. Graça, misericórdia de Deus, livre e merecida, e fé. E o que é a fé? A fé é a confiança, nesse contexto, é uma confiança humilde, com a qual nós nos aproximamos de Deus e recebemos esse presente que é a salvação pela graça. Fé é isso. É por isso que diz que ela não vem de vós. É pela fé, mas nem a fé é algo que eu gero com a minha capacidade, porque eu estou morto. Como é que eu vou crer se eu estou morto? Se alguém não dá uma fagulha na minha consciência, no meu espírito, se alguém não fizer uma obra transformadora, se alguém não me convencer da justiça, do pecado, da justiça, do juízo, que é o trabalho do Espírito Santo, como Jesus falou. Se Deus não fizer a sua parte, e eu não tenho parte nenhuma, nem a minha fé vai brotar. Eu vou ter fé. Fé na religião, fé em princípios, fé na bondade, fé em fazer o bem sem olhar a quem. Vou ter fé num monte de coisa. Mas essa fé
é uma resposta para a misericórdia, para o amor, para a graça e a bondade de Deus. Uma resposta humilde. Nós só fazemos receber aquilo que Deus fez. Mas para que Deus fez isso? Versículo 7 diz que foi para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se tem uma pessoa no universo que pode encher o peito, bater no peito e dizer, sou eu sou o cara, é Deus. O único no universo inteiro que pode encher o peito e dizer, eu sou o cara, é Deus. E quando ele diz, porque ele diz, é só você ler a Bíblia, quando ele diz, é só você ver tudo que está aí, né? Ele está dizendo, eu sou o cara. É isso que ele está dizendo. E se ele é o cara, qual é a consequência? I'm not worthy, eu não sou digno, eu não sou digno. Ele é o cara. Eu não sou digno. Essa é a resposta. Ele quer mostrar nas eras isso. Lá, Paulo estava dizendo lá, que ele está fazendo isso na nossa vida, resgatando uma, criança, jovem, adulto, idoso, todas as tribos, línguas, povos e nações, porque ele quer demonstrar a incomparável riqueza da sua graça, sendo bom para conosco, que não merecemos nada. Mas não para aí. A segunda coisa no versículo 10 é para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. E aí eu quero caminhar já para um encerramento aqui da nossa reflexão. Eu vou citar um sujeito chamado Gordon T. Smith, de um livro Beginning Well, Christian Conversion and Authentic Transformation. Conversão cristã e transformação autêntica é o nome do livro. Ele diz o seguinte: se o cristianismo católico sempre lutou com a ameaça da justificação pelas obras, o protestantismo reformado tem lutado sempre com a ameaça da graça barata. Para muitos, se não a maioria dos protestantes, e você pode acrescentar evangélicos, crentes, para muitos, se não a maioria, ser amado e aceito por Deus não conduz à transformação pessoal. Coisa séria, gente. Porque a gente dá um pulo de alegria dessa altura, porque é graça. Mas esquece o que Paulo escreveu para Timóteo, que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas as paixões, as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça educa. A graça disciplina. A graça transforma o nosso comportamento. Dietrich Bonhoeffer, no livro Preço do Discipulado, falou sobre isso. Graça barata significa graça como doutrina, princípio ou sistema. Significa perdão de pecados proclamado como uma verdade geral e o amor de Deus ensinado como um conceito cristão de Deus. Graça barata quer dizer uma graça vendida no mercado como produto de qualidade inferior. As ordenanças, perdão de pecados, as consolações da igreja, oferecidos a preço de liquidação. Uma graça apresentada como um tesouro inesgotável da igreja, do qual ela despeja bênçãos com as suas mãos generosas, sem fazer perguntas ou fixar limites. Graça sem preço, graça sem custo. A essência da graça, nós supomos, é que a conta foi paga antecipadamente. E porque já foi paga, pode-se ter tudo por nada.
Uma vez que o custo foi infinito, as possibilidades de usá-la e gastá-la são infinitas. O que seria a graça se não fosse barata? Você está entendendo a ironia, né? Graça barata é a pregação do perdão sem a necessidade do arrependimento. É o batismo sem a disciplina da igreja. É a comunhão sem confissão. Graça barata é a graça sem discipulado. Graça sem a cruz. Graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Por outro lado, graça cara é o tesouro escondido no campo, que para obtê-lo o homem vende tudo que tem. Graça cara é a pérola de grande preço que para comprá-lo o comerciante vende todos os bens. São parábolas de Jesus. Graça cara é o domínio soberano de Cristo, pelo qual o homem arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo que, ao ouvi-lo, o discípulo deixa as redes e segue. Graça cara é o evangelho que deve ser buscado, o presente que tem que ser pedido, a porta na qual o homem precisa bater. Tal graça é cara, porque ela nos chama para seguir, e é graça, porque nos chama para seguir Jesus Cristo. É cara, porque custou a um homem a sua própria vida, e é graça, porque dá ao homem a única verdadeira vida. É cara porque condena o pecado, e é graça porque justifica o pecador. Acima de tudo, é cara porque custou a Deus a vida de seu filho. Fostes comprados por preço. E o que custou muito para Deus não pode ser barateado por nós. Acima de tudo, é graça porque Deus não considerou o seu filho um preço demasiadamente caro para pagar por nossa vida. Antes, ele o entregou por nós. Graça cara é a encarnação de Deus. Vamos orar. Eu não sei em que ponto da sua jornada espiritual você se encontra. E aqui eu não me refiro a quantos anos você frequenta a igreja, se você é membro dessa ou daquela, ou está afastado, e sei lá. Não interessa isso agora. Eu me refiro à sua jornada pessoal com Deus. Eu não sei onde você se encontra. Mas eu posso imaginar que para alguns aqui existe um vazio muito grande. Não falta religião, mas falta plenitude. Para outros há uma decepção muito grande. Não só com outros, ou com alguma igreja, ou com alguma liderança, por ter sofrido algum abuso e se deixado levar para uma situação. E olhando para trás, fala, quanto tempo eu perdi. Mas também, quem sabe, um descontentamento, uma decepção consigo mesmo. Porque talvez você tenha um padrão elevado, você quer fazer as coisas certas e bem feitas, e sofre, porque dia a dia você encontra a verdade de que você é imperfeito, imperfeita. E é difícil para você encarar e aceitar isso. Mas o único caminho para Deus é um caminho que você vai e não leva nada. Como nós cantamos há pouco, como você é, como eu sou, como somos. Ele nos conhece, Ele te conhece, Ele me conhece. O nosso pensamento, onde estamos. E Ele deseja que você experimente essa graça, que seja liberto e liberta.
da religiosidade. Liberta de você mesmo, principalmente, em primeiro lugar. Da sua rigidez consigo e com outros. Na presença de Deus agora, deixa tudo. Solta. Solta a corda, solta a direção. Deixa que Deus corte essas correntes que você mesmo tenha dado nó e mais nó e mais nó. Senhor, visita cada pessoa que está aqui. Estamos na sua presença sempre. Mas nós pedimos que o teu Espírito produza aquele milagre de tirar desse espaço que existe entre cada um de nós e o Senhor tudo, para que a gente fique desnudo na sua presença, como somos, quem somos. E que a gente finalmente, se ainda não aconteceu, possa receber essa graça com uma fé humilde e experimentar a liberdade, a libertação, uma nova vida, a capacidade de fazer escolhas boas, não para merecer, mas em gratidão. Sentido a nossa vida, rumo, satisfação na alma. Essa é a minha oração, Senhor, nessa manhã, para a minha vida e para a vida de cada um aqui, e de quem também estiver acompanhando pela internet. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém.